Bem, vou tirar para falar, né? Vou tirar aqui porque... gente, coronavírus está aí, é uma doença que já existe há um tempo. Esse vírus teve um monte de mutações, né? Mas surgiu na China e surgiu devido à alimentação chinesa. Eu recentemente estive na Ásia, vocês devem ter visto, né, alguns vídeos que eu postei por aqui, e me surpreendi bastante com a cultura e com todo o histórico que esses países têm de alimentação. Aí você me pergunta, você pegou coronavírus? Não. Eu estava lá quando começou aquela confusão, quando começou o contágio mundial, mas não tinha chegado lá ainda. Eu felizmente não peguei e já passou o período de quarentena, então não tenho mais risco. Mas eu achei interessante porque começou o preconceito, eu comecei a ler tanta coisa falando sobre os asiáticos, falando sobre a alimentação que eles têm, que eu fiz esse vídeo para me manifestar e para falar um pouco mais sobre tudo que eu vi da alimentação dos asiáticos. Eu estive no Camboja. O Camboja passou por uma ditadura que matou 2 milhões de pessoas. Isso foi entre 75 e 79. 20% da população foi morta pela ditadura do Camboja. Essas pessoas lá, os locais, eles eram todos levados para o serviço agrário, eram escravizadas e só tinham direito a uma xícara de arroz de 2 em 2 dias. E isso eu não estou inventando, gente, eu conversei com pessoas que passaram por isso. E por que eu estou contando isso tudo? Essas pessoas, elas, como não tinham o que comer, qualquer coisa que se mexia no chão, qualquer inseto, lagartixa, qualquer coisa era considerado um alimento para essas pessoas. E não é só isso. Elas não podiam cultivar, elas não podiam plantar para si próprias, porque se elas plantassem, isso era arrancado e elas eram torturadas e mortas. Eu conversei com algumas pessoas no Camboja que tiveram os pais, famílias, todos assassinados e nunca acharam os corpos. E essas pessoas todas que comiam de tudo, as pessoas tinham coronhadas, eu vi as marcas nas cabeças, eu vi tudo. Foi algo que eu passei que me surpreendeu de não ser algo tão conhecido e difundido por aqui. O que essas pessoas me comentaram, falaram comigo? Depois que elas comeram essas coisas todas, depois que elas tiveram esses alimentos como algo normal, como algo iguarias para elas sobreviverem, qualquer coisa, depois disso que isso passou, que esse período sombrio passou, é considerado gostoso. Eu vi eles comendo, eles comiam qualquer coisa. E não é porque acabou a ditadura que as pessoas ficaram bem de vida. Continuou, a miséria continuou tudo por lá. E eles continuaram tendo que comer esse tipo de alimentos. Se a gente falar de China, porque afinal a doença surgiu na China, a ditadura chinesa matou mais de 8 milhões de pessoas. Foram muitas pessoas mortas e muitas pessoas que passaram fome da mesma maneira. A população é enorme. Então, como é que a gente vai julgar? Como é que a gente vai criticar falando que essas pessoas têm uma cultura exótica? Não é uma cultura exótica, não é. É uma cultura que sofreu muito, que passou e ainda passa, grande parte ainda não tem condições de ter alimentos diferentes, muita fome. Por outro lado, a gente vê as pessoas tentando melhorar de vida, as pessoas buscando educação, aprendendo outras línguas, querendo seguir profissões de advogado, profissões de médicos. A gente via isso nas crianças por lá. Eu conversei com muitas pessoas escravizadas. O Vietnã não teve essa ditadura específica, mas o Vietnã teve uma guerra que também fez com que a população passasse fome. No Vietnã eu conversei com uma pessoa que me explicou que tiveram que devastar, que acabar com todas as plantações de arroz na época da guerra para plantar algodão. Com isso, todo mundo passou muita fome também, as pessoas morrendo de fome, e aí ele me explicou. As pessoas estavam morrendo, não tinham o que comer, matavam seus próprios cachorros. Não era porque cachorro é gostoso, não é por isso. Eles faziam isso unicamente porque não tinham o que comer. E aí o que ele me explicou, depois que você prova que come num período de necessidade, passa a gostar e depois passa a ter esse hábito, porque
A população não tem dinheiro. Isso foi algo que eu vivenciei, que eu vivi de perto. As maneiras que essas pessoas foram escravizadas, as histórias que eu escutei por lá são muito pesadas. São muito pesadas, eu escrevi um pouco mais de detalhes no meu blog, tem um texto lá mais completo se você quiser se aprofundar no assunto. Eu não quero ficar repetindo porque é algo que faz a gente perder a fome e que, enfim, não leva a nada. Mas eu achei muito importante porque depois disso eu conversei com outras pessoas asiáticas, algumas pessoas que leram meus textos aqui do Brasil e que agradeceram. E muitas pessoas muito instruídas que também não sabiam sobre como foi rígida essa ditadura, como esse período foi tenebroso e como isso impactou diretamente na vida e principalmente na alimentação desses países. Como existe, né, uma esperança, como essas pessoas estão de fato querendo mudar de vida, eu acredito que a tendência é que isso melhore, que a gente não venha a continuar tendo problemas desse gênero, que nem no coronavírus, que se difundiu no mundo inteiro por causa de uma mutação causada por alimentos exóticos e bizarros de lá. Então é a gente rezar para que isso aconteça rápido e para que depois disso tudo as pessoas de fato se conscientizem de como é importante a gente controlar e saber o que a gente está comendo. Experimente.